Olá, criptomaníacos! Até porque, olhando para o cenário macro, a gente vê algumas coisas absurdas acontecendo, principalmente aqui na América Latina, como vocês estão vendo no noticiário. Se vocês lembram bem, antes das eleições, a gente tinha esse tipo de matéria, como está aqui na Veja. Moeda única na América Latina não passa de sonho. Então falavam aqui que isso era impossível, que isso não fazia nenhum sentido, que estavam viajando, que o Lula, que o PT não fariam isso porque não tinha como, que a América Latina é muito diferente, por exemplo, da Europa e não tem como ter uma moeda única. E agora, sai agora, né, essa notícia aqui. Lula sugere moeda comum entre países do Mercosul. Então, quer dizer, notem como muda muito rapidamente de antes da eleição, onde tudo era maluquice, e agora, depois da eleição, as coisas se concretizam, né? Mostrando que sim, era uma realidade. Isso aqui é realmente assustador, porque a gente sabe como está a condição dos outros países do Mercosul, da Argentina principalmente, que é onde o Lula está negociando essa moeda comum. E não é mais opinião, agora é o presidente da República comentando sobre isso, conforme a matéria fala. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira a implementação de uma moeda comum com o país vizinho. Chefes dos respectivos ministérios da Fazenda estão trabalhando para apresentar uma proposta. E aqui embaixo, o Lula disse o seguinte: por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul? Acho que é necessário que aconteça. O movimento para a criação de uma moeda comum ainda é incipiente, ou seja, ainda está somente no início, mas claro que vai começar assim, né? Não vai começar do nada trocando as moedas. Então, a ideia é manter ainda o real e o peso, criar essa moeda somente para um comércio internacional entre os dois países e depois isso pode começar a crescer, né? Mas vamos tentar entender por que criar uma moeda única com um país falido, um país que está com inflação de 100%. Né? Para que você vai fazer isso? Qual é a vantagem para o Brasil? Para o Brasil, nenhuma. Mas para o Lula e para o parasita argentino, aí sim. Porque o dinheiro ele é uma ferramenta. Então você pode ter uma ferramenta, um dinheiro totalmente transparente, como no caso do Bitcoin, onde a blockchain é totalmente transparente, você consegue ver tudo que acontece ali dentro, todas as transações que acontecem, e isso traz segurança para quem utiliza essa moeda, essa ferramenta. Você pode ter uma moeda altamente monitorada, como o dólar em transações internacionais entre países, né? Então você tem o sistema SWIFT, você consegue verificar que tipo de coisa está acontecendo, inclusive pegar falcatruas. E você pode ter uma moeda 100% obscura, onde é somente uma criação entre dois países, né? Uma plataforma criada entre dois países, não é utilizada globalmente, e aí você pode fazer alguma falcatrua, alguma coisa, e ninguém ficar sabendo disso. E justamente a intenção, na minha visão, da criação dessa moeda, tornar tudo obscuro, difícil de ser pego, caso aconteça dentro desse sistema, corrupção. Corrupção que geralmente está associada a grandes obras. Vocês vão lembrar do caso lá do Petrolão, de tantos outros processos de corrupção que a gente teve no Brasil, né? Grandes obras bilionárias ajudam na corrupção, né? Você consegue desviar alguns milhões por aqui, alguns milhões por ali. E que tal você fazer esse processo de grandes obras não dentro do seu país, onde está muito monitorado, né? Já conhece o seu histórico, mas em outro país. Olha só que maravilha, né? Então o Lula abre um pouco, cede um pouco de um lado e recebe um pouco do outro, e é isso que ele está querendo fazer aqui ao confirmar que o BNDES financiará obras de gasoduto argentino. Olha só, o Brasil, o dinheiro, seu dinheiro, né, financiando obras em outro país. E aí fica mais difícil de você monitorar, as coisas ficam mais obscuras também. E o presidente Lula diz que países maiores têm que auxiliar os países que têm menos condições. Agora não é mais somente aquele papo de que os ricos têm que subsidiar os pobres, têm que dar dinheiro para os pobres. Agora os países maiores, mais ricos, também têm que financiar os mais pobres. Eles agora ampliaram esse argumento comunista de transferência de renda, né? Agora não é somente entre pessoas, é também entre países. O seu dinheiro não é somente para ajudar os pobres no Brasil, mas também os pobres do mundo inteiro. Isso aqui é altamente prejudicial e contra-intuitivo. O dinheiro
ele serve para punir, o mercado serve para punir aqueles que fazem um mau trabalho. E como é que essa punição acontece? Se você tem uma ideia ruim, se você lança algo que deve ser eliminado, o mercado vai te punir, o dinheiro vai te punir. Você vai parar de receber dinheiro, né? As pessoas vão parar de financiar aquilo que não dá certo e você vai falir, ou no caso de um governo, vai ser substituído, que é o que geralmente acontece com governos socialistas, né? Eles vendem uma ideia maravilhosa, começa a dar muito errado, as pessoas vão empobrecendo e, claro, elas votam por outra coisa. Elas tiram aquilo que não funciona do poder. Agora, o que acontece se essa ideia errada continuar recebendo dinheiro, não de você, né? Mas agora o presidente do teu país vai lá e transfere dinheiro de um lugar que estava funcionando, no caso aqui o Brasil, né, que estava economicamente melhor, e transferir para aquele que não está funcionando. O que acontece? Você continua mantendo aquela ideia ruim, aquilo que não está funcionando por mais e mais tempo. Seria como se existisse uma empresa boa e uma empresa ruim, e você fosse obrigado a sustentar essa empresa ruim, ao invés de mandar o seu dinheiro para aquela que faz um bom trabalho. Então tem uma empresa aqui fazendo o correto, você está lá financiando ela, dando seu dinheiro. Aí sai uma lei que fala, não, agora 30% do dinheiro dessa empresa boa vai para a empresa ruim. Ela vai continuar viva no mercado, quando deveria sumir, justamente por fazer um mau trabalho, vender produtos caros, enfim. E aqui é o que está acontecendo entre países, né? O país que está funcionando melhor vai financiar aquele que faz um mau trabalho, e aí fica difícil das coisas evoluírem. No fundo, você está sendo roubado para financiar uma coisa ruim, uma ideia ruim. E a única forma que você tem de escapar desse roubo para financiar o que não funciona, o que não presta, é você não utilizando o dinheiro desses parasitas. Portanto, o Bitcoin se torna a ferramenta que você tem para se manter ali distante de tudo isso aqui, né? Não financiar bandido, não financiar mais ideias. Então essa é uma grande vantagem do Bitcoin, que tende a continuar se valorizando no longo prazo, justamente devido a essas medidas. E esse tipo de financiamento a coisas que não funcionam, ele se expande para várias áreas, como por exemplo na educação no Brasil. Então essa matéria diz que Lula minimiza calote no FIES e diz que país só tem tolerância com dívida de ricos. E aqui o FIES é o Fundo de Financiamento Estudantil, então o estudante ali que não teria condição de fazer uma universidade, ele pega esse empréstimo do governo, né, um dinheiro que na verdade não é do governo, é seu, você que pagou isso, né? E depois que se forma, ele tem tanto tempo para pagar essa dívida. Acontece, como a matéria fala, desde 2017, mais da metade dos beneficiados estão com pagamento do financiamento atrasado, ou seja, mais da metade estão dando calote. E segundo o Lula, não tem problema nenhum, tá? O Lula disse aqui, ó, deixa eu pegar a frase dele. Não adianta me dizer que o FIES estava custando 5 bilhões, que já tinha dívida de 5 bilhões. Não tem problema. Lula sugeriu que não vai se incomodar com a dívida de estudante enquanto há tolerância com os devedores que são ricos. O Brasil tem quase 2 trilhões de reais de dívida que as pessoas não pagam. Bom, então ele está falando o seguinte, para que você vai pagar isso aqui? Se mais da metade não paga e ele quer expandir esse programa e não tem problema não pagar, segundo ele, quem vai pagar? Qual é o incentivo que ele está dando aqui? Não pague suas dívidas, não pague suas contas. E é isso que vai acontecer, né? E quem vai pagar essa conta? Alguém tem que pagar essa conta. Você. Você que é a pessoa honesta lá, que foi roubado para bancar isso aqui. Então, cada vez teremos menos pessoas pagando essa dívida e você bancando mais e mais esse tipo de coisa. Mais uma vez, um incentivo perverso, um incentivo negativo que depende de você usar essa moeda. Se você não usar essa moeda chamada real, você não financia esse tipo de coisa. Na verdade, você tem que incentivar para que as pessoas paguem suas dívidas, paguem suas contas, e não o contrário, como está fazendo aqui o Lula. Mas tudo que é ruim para o real é positivo para o Bitcoin. Então, na verdade, tudo isso aqui só incentiva mais e mais pessoas a migrarem para dentro do Bitcoin, como acontece em países aqui na região que tiveram problemas, como no caso da Venezuela, El Salvador,